Boa noite a todos. Que possamos estar tranquilos para estudarmos juntos mais essa noite o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Este capítulo nos remete a pensarmos bem, porque ele trata da nossa destinação. Esse capítulo nos remete à prática da lei do amor, que é a nossa única e exclusiva missão para que nós fixemos a nossa atenção nesse aprendizado tão importante. Essa figura de olhar sereno, que nos transmite paz. Uma paz que basta olhar para ela, para essa figura, que nós já imaginamos o potencial de bondade que ele transmitiu. É João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele nasceu numa época de dureza, 1786, numa aldeia mais ou menos 10 quilômetros ao norte de Lyon, na França. Eram em 7 irmãos, e ele era o 4º filho. O pai contava com ele para os trabalhos, a lida no campo. Mas Vianney, desde os 4 anos de idade, demonstrava um carinho especial para as questões da igreja. Frequentava com assiduidade a igreja da sua comunidade, mas por motivos outros da época, houve um momento em que a perseguição se fez e que ele não poderia exercer essa prática de ir à igreja. Mesmo assim, mantinha as suas orações em sua casa, junto da sua família. Quando já estava na adolescência, Vianney pôde frequentar a escola que fora fundada em sua aldeia. E lá ele aprendeu a ler, escrever o francês, já que praticava um dialeto que era comum conforme a região. E nessa escola, durante 2 invernos, ele pôde ter essas noções básicas. Mas ele fizera um amigo, o padre Fournier, com quem estabeleceu estreita relação e firmou o propósito de também ingressar e de ser padre um dia. E assim, com esse propósito, meio a contragosto do seu pai, que não queria perder os braços ali para os serviços da lida no campo, ele mudara-se para a casa de um tio em outra cidade, aonde fora estabelecer um contato mais estreito com o francês, a língua do seu país, com o latim, pois as missas eram rezadas em latim. E ele pôde, então, ir para a casa de um tio seu. E aos 25 anos, ele tornou-se clérigo da diocese. Era considerado um pouco matuto por seus superiores, um pouco ignorante. E aos 32 anos, deram uma paróquia para que ele se dirigisse até lá.
Ele ficou contente e foi. Essa paróquia não era muito bem querida pela maioria dos padres. Ela tinha uma particularidade. Lá não existiam pobres. Todos eram miseráveis. Pequeno grupo, mas muita pobreza, carência, miséria. E ele fora contente. Dirigiu-se para lá com um carroção, alguns poucos móveis, e uma biblioteca que ele cultivava muito com 300 volumes. Chegou a essa pequena comunidade de Ars, e lá começou a se destacar pela gentileza e pela caridade que ele praticava. Como ele tratava a todos daquela comunidade. E esse tratamento despendia muito do seu tempo e da sua saúde, pois ele alimentava-se basicamente de batatas e de um bolo que ele chamava de mata-fome. Eram as únicas coisas que ele comia, e comia pouco. E também dormia pouco para atender a todos aqueles necessitados. E aos 44 anos já atraía multidões que iam lá com o intuito de ver o pároco, de confessar-se com ele. Muitos esperavam horas, às vezes a noite inteira, e ele atendia a todos. Dormia pouco, para que nenhum daqueles que o procuravam ficasse sem atendimento. Ele costumava repartir até os alimentos que ganhava com os mais necessitados. Vendia seus sapatos, se preciso fosse, para que pudesse comprar alguma coisa para os seus paroquianos. Vianney dizia que como tinha um bom físico, depois de comer não importa o que, de dormir 2 horas, estou pronto para recomeçar. O pai dele morrera, e os irmãos, ao venderem a propriedade e todos o que ali continha, levaram até ele a parte que lhe cabia. E aí ele pôde tratar melhor todos aqueles necessitados. Se alguém que ia até ele para ouvir as suas palavras, para se confessar também, uma pessoa mais abastada, e desse alguma contribuição, ele imediatamente repartia, porque ele não precisava de muita coisa para viver. Isso lhe causou um desgaste muito grande da saúde, e ele já se arrastava, já não tinha mais aquele vigor físico no final da vida. Pensou em parar, em se afastar para descansar, mas o apelo dos seus paroquianos foi tanto que ele não resistiu e ficou mais um tempo. Isso foi desgastando ainda mais o seu corpo. E aos 73 anos, em 1859, desencarnou. Dizem que poucos dias antes o surpreenderam um pouco abatido e chorando. Perguntaram se ele estava cansado e ele dissera que não estou cansado. Estou chorando pela bondade do Senhor em vir me visitar nesses derradeiros dias. Já estava tendo um contato maior com o mundo espiritual. Então, Vianney também, depois, deixa uma mensagem na obra de Kardec, que está no capítulo 8, item 20, bem-aventurados que têm fechados os olhos.
Notemos aí alguma semelhança com o trabalho também do nosso Chico, mais próximo do nosso tempo. Mas outros o antecederam nessas particularidades das virtudes e da prática da caridade. São Francisco de Assis, muito semelhante. São Vicente de Paulo, muito semelhante também. A preocupação que tinham com o próximo, o amor que tinham para doar através da prática da caridade. Sede perfeitos. Ao analisarmos o significado da palavra, nós vamos entender que Jesus estava como que dando uma ordem. Sede perfeito. Não foi assim. Se você quiser ser perfeito, não, sede perfeito. O próprio verbo nos dá essa característica, essa caracterização do sentido da palavra que Jesus aplicou. E perfeito, a perfeição, é aquele que já domina todas as virtudes, que já está tudo muito bem entendido no campo dos valores morais, que cada um de nós temos que adquirir. Por isso Jesus disse, sede perfeitos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, de 46 a 48, aonde destacamos, amai os vossos inimigos. Parece não ser tão fácil. Porque amar os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa terei? É fácil, né? Os publicanos também não fazem isso. E se apenas saudardes vosso irmão, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então Jesus, olha quanto tempo ele disse isso. Amai os vossos inimigos. Vamos prestar atenção nas nossas ações. Naquilo que a gente pensa e faz. E ainda hoje nós titubeamos. Não temos as forças necessárias em muitos momentos para ter essa reação de amor àqueles que não sentem o mesmo para conosco. Quais as características, então, da perfeição que estamos destinados a atingir? Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Fácil, né? Então, se é só amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que não simpatizam conosco, que nos perseguem, que nos caluniam, então está fácil de ser perfeito, né? Seremos perfeitos? Jesus falou há mais de 2000 anos. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Ou ainda balançamos um pouquinho nessa perfeição? Nosso coração ainda não consegue assimilar esse sentido de perfeição. Como é que nós nos colocamos nessa indagação? Seremos perfeitos? É claro que seremos. Só fazer aquelas coisinhas que nós vimos antes. Mas vamos adiante. Para se conseguir amar ao próximo até amar os inimigos, não podemos ter defeito nenhum. Já começou a complicar um pouquinho, né? Como é que nós vamos conseguir nos aproximarmos disso? As regras da caridade. Porque amar os inimigos é caridade para com ele, para com o nosso próximo. E aí, se a gente conseguir assimilar essas regras da caridade, nós vamos também assimilar e nos aproximarmos da condição de sermos perfeitos.
A essência da perfeição é a caridade, no seu sentido mais amplo. É a prática da lei do amor. Já disse aqui uma vez, e repito muito para mim mesmo, que o que faz com que a gente já tenha reencarnado várias vezes neste planeta e estamos tendo mais uma chance nesta presente encarnação, é porque ainda não aprendemos a amar. Mas amar, nós vamos ver mais adiante, ele tem um significado mais complexo, né? Porque a gente vai ver que nas palavras de Jesus, quando ele simplificou para nós, há 2000 anos, o entendimento dos 10 mandamentos, quando não veio destruir a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para nós entendermos o amar ao próximo, é preciso entendermos amar a si mesmo, porque amar o próximo como a si mesmo subentende que depois de entendermos o que é nos amarmos, é que nós vamos conseguir amar o próximo. E para amar os inimigos na sua plenitude, há que haver uma compreensão maior. E esse homem de bem que nós estamos vendo aí, será que ele conseguiu isso? A sua biografia, a sua história, que às vezes estava tão perto de muitos de nós, muitos podem ter ido até a sua presença em Minas e sentir de perto toda essa paz que ele transmitiu e transmite para nós até hoje. E o homem de bem, então, tem fé no futuro, por isso é que coloca todos os bens espirituais acima dos bens temporais. Que não cabe aqui uma ampla discussão, porque a gente sabe que são passageiros, que às vezes não trazem paz ao nosso coração. Todas as dores, todas as dificuldades, o homem de bem sabe que tem uma causa anterior. Nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que pode ter a origem em vidas passadas, mas muito das nossas mazelas, nós próprios provocamos na atual. Mas mesmo assim, o homem de bem as aceita sem lamentações. E fazer o bem, o homem de bem faz o bem porque ele entende que é uma necessidade de fazer o bem. Não porque alguém falou, olha, você tem uma perseguição, algum amigo espiritual, então vá fazer a campanha do quilo, vá fazer sopa. Não. Vá estudar, vá se evangelizar e entenda todas as nuances que envolve a multiplicidade das existências e das complicações que nós conquistamos por não termos aprendido a amar até o momento, que dirá em vidas passadas. O homem de bem fica contente, satisfeito com os benefícios que ele distribui, com as ações que ele faz, com a ajuda que presta àquele necessitado, que não precisa ser um necessitado de coisas materiais. Mas essa satisfação atinge com bastante alegria o homem de bem, que ele pensa nos outros. Antes de pensar em si, o homem de bem, ele começa a pensar nos outros. Quando vê alguém em dificuldade, ele se coloca no lugar. Não tem essa distinção de sexo, de religião, de raça. Todos somos irmãos. E assim pensa o homem de bem. Respeita todas as convicções, que sejam sinceras em qualquer campo,
Não há necessidade de discussões ferrenhas. Não temos que perder tempo com essas questões. A caridade é sempre o guia do homem de bem. E o perdão está sempre pronto para ser exemplificado, colocado em ação. O homem de bem mira-se nos exemplos de Jesus. Entende que nem todos estamos em graus igualitários de entendimento, de evolução. Cada um vê pelo seu ângulo, pelo ponto de vista que está mais amadurecido em seu intelecto. Então as fraquezas dos nossos irmãos devem ter um olhar por nós com a indulgência, questionando por que ele age assim ainda, não com o intuito de julgar, mas para que possamos entender o nosso irmão e ter a paciência necessária que ele necessita para atingir um desenvolvimento e um entendimento que nós às vezes colocamos como ponto alto, o máximo, sem que haja mais discussão. Mas para aquele que entende mais que nós, talvez haja mais espaço para considerações. Então, essa multiplicidade de graus de entendimentos devem ser sempre considerada. Não há ninguém que saiba tudo. Por isso, não devemos ficar procurando os defeitos das pessoas, né? Vamos tirar primeiro aquele cisquinho do tamanho de um galho que impede a nossa visão perfeita para querer que o outro tenha a visão limpa. E a reforma íntima, o homem de bem sempre está empenhado em fazê-la, sempre combatendo as suas imperfeições. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode e vai ser retirado um dia. Trata os subalternos com bondade, benevolência. Tem na sua compreensão o entendimento da sua posição frente aos seus subalternos, para que possa estabelecer uma linguagem fraterna, de entendimento, sem esmagá-los com o seu orgulho. Então, frente a isso, hoje nós entendemos que é fácil ser um homem de bem. Concordam? E nós, seremos homens de bem? Temos que nos esforçar para sermos homens de bem. Kardec tinha uma convicção. Ao estudar toda aquela parte do fenômeno com as irmãs Fox, ele se aproximou da filosofia que, ao completar a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ele via ali a esperança da transformação moral da sociedade. Jamais foi dado a ele, por ele, a interpretação de que estava fundando uma seita, uma nova religião, mas ele via que aquela filosofia reencarnacionista era a oportunidade de operar uma transformação moral na sociedade. Os espíritos passaram esse entendimento a ele. Então, os bons espíritas podem se considerar bons cristãos, podem se considerar homens de bem. Porque o Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, vai nos conduzir a assimilarmos e
termos as boas qualidades. Porque nós já vimos lá, e a doutrina nos explica, nos orienta, aprendemos a amar os inimigos, fazer a reforma íntima, sermos homens de bem, virtuosos. Tudo que nós vimos até agora, que está neste evangelho, neste capítulo, sede perfeitos. Então, a doutrina espírita nos convida a fazer essas reflexões para que nós possamos reunir todas essas boas qualidades. Dando como consolador prometido, dando todas as condições para que nós rememoremos os ensinamentos de Jesus, e agora com o entendimento mais claro de alguns pontos sobre a vida futura, que não foi deixado por ele, por aquela sociedade da época ainda não estar preparada, nós temos condições de entender e assimilar melhor esses ensinamentos de Jesus. E aí sim nós fortalecemos a nossa fé, que agora vai estar embasada numa lógica, no entendimento que a torna inabalável. A fé na vida futura, entendendo o que conquistamos em vidas passadas, torna-se forte para que nós suportemos as nossas dores, as nossas dificuldades, para podermos deixar de lamentar muito. Mas como vamos reconhecer o verdadeiro espírita? Kardec já tinha pressentido isso, tinha percebido que é pela sua transformação moral para melhor. Os espíritos disseram isso. Está na obra. Pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Aquele exercício que eu gosto de fazer, que eu faço sempre, né? Vamos imaginar há 150 anos, entre 150 e 200 anos, em média, a nossa última encarnação. Naquele tempo, né, das barbáries, dos duelos, sem internet, imagine que dureza que era, né? Quantas más inclinações nós trouxemos para essa vida que precisam ser domadas. E a doutrina espírita nos dá essa chance. O verdadeiro espírita se apercebe disso sem a necessidade de fazer uma regressão de memória. Apenas leia, estude as obras básicas. Muitos daqueles que acreditam nos fatos de todas as manifestações que sempre houveram e que estão até hoje nas casas espíritas, então muitos espíritas ainda não compreendem as consequências. Por que caiu aquela comunicação na casa? Qual que é o alcance moral que a espiritualidade tinha interesse de demonstrar para nós, através daquela comunicação? E alguns espíritas, quando entendem isso, acham que não é com ele. Olha, aquilo serviu para o fulano, né? Mas são mensagens que nos reconfortam, ou que nos mostram situações em que irmãos no plano espiritual ainda sofrem pelas más inclinações que não conseguem se desvencilhar. Vingança, ódio, vaidade, orgulho, falta de amor, falta de perdão. Quem compreende a moral do Cristo à luz do Espiritismo,
aqueles que já possuem maturidade do senso moral. Um sábio idoso pode ter menos maturidade do senso moral do que um adolescente, um jovem. Porque isso é inerente às conquistas que o Espírito já fez. Com a possibilidade de estudarmos os ensinamentos dos Espíritos e processarmos as reformas morais necessárias, nós vamos adquirir a maturidade do nosso senso moral. E aí nós vamos estar nos aproximando de um estágio que compreenderemos melhor a necessidade da perfeição que temos que atingir. Como deve ser o bom espírita? O verdadeiro e bom espírita é aquele que observa as leis da justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Notem que caridade, essa virtude que podemos praticar todos os dias, todos os momentos da nossa vida, ela aparece muito nessa relação de sermos perfeitos. O verdadeiro espírita, ele pergunta sempre a si mesmo: será que eu fiz o mal? Ou que eu não tenha feito o mal? Mas será que eu fiz o bem que eu poderia, que eu tive a oportunidade de fazer? Quantas oportunidades de ser útil a alguém foram me dadas no dia de hoje e eu desperdicei? Será que eu causo mal-estar? Será que algum companheiro, ou familiar, ou no serviço, ou na casa espírita, tem alguma queixa de mim? Será que não é bom eu começar a me questionar isso? E até perguntar: escuta, você se ofendeu quando eu fiz aquela colocação? Desculpe, vamos começar de novo. A todo momento a gente erra. A todo momento nós temos essas oportunidades de acertar e de errar. O livre-arbítrio e a nossa harmonização psíquica que vai nos aproximar do acerto ou do erro. Mas a correção, ela depende de nós estarmos preparados para analisar essas questões. O verdadeiro e bom espírita tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Então nós nunca devemos ficar preocupados, aborrecidos com questões no dia de hoje que vão estar resolvidas no dia de amanhã, talvez. Não vamos esperar sentados que as coisas se resolvam. O que devemos ter é a paciência, a calma para buscar a saída. Se a saída não vier hoje, virá amanhã, virá depois da manhã, virá daqui a um mês, mas ela virá. E o estrago emocional que nós podemos estar adquirindo com essa ansiedade é muito grande e muito pior do que se nós nos mantivermos calmos, numa atitude que às vezes pode aparecer displicência, falta de interesse, mas não é. Sabedoria, paciência. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Então, os bons espíritas, diante das circunstâncias que são colocadas em suas vidas, ele assim procede. Diante das dores, das decepções, aceitas como provas e expiações. Percebendo que algum motivo tem, de graça não é. Nós vivemos parte da nossa vida só de bonança.
temos dificuldades, mas quando amadurecemos, essas dificuldades chegam para que nós possamos amadurecer, resgatar, espiar algumas coisas, provar se estamos aprendendo. Então, temos que aceitar com coragem, com fé, essas dores e decepções. Diante dos seus beneficiados, aqueles a quem nós damos uma atenção especial, não esperarmos recompensa. Olha, uma vez ele estava em dificuldade, eu o ajudei. Agora, nem olha para mim. Agora, poderia me retribuir. Às vezes nós nem estamos precisando. Esqueça que a mão direita não vê o que a esquerda dá, ou que a esquerda não veja o que a direita dá. Vamos nos portar assim. Diante das necessidades do próximo, presta serviço. Deixa para o outro não, bom samaritano, Vamos agir como ele. Diante das diferenças de raças ou crenças, vemos todos como irmãos. Diante da suscetibilidade do próximo, toma por guia e caridade. Das fraquezas alheias, perdoa. O irmão vai aprender ainda. Dos defeitos, seja indulgente. O espírita, o bom espírita, é indulgente. E tem um item no Evangelho que nos remete a isso, para que só se houver muita necessidade mesmo de evidenciar esse defeito, para que não possa prejudicar mais pessoas. Do contrário, chame em particular, ou mostre a sua postura. Diante das próprias imperfeições que ainda temos, vamos ver o que são e combatê-las, nos reformarmos. Diante dos subordinados, bondade. E se formos subordinados, vamos cumprir com o nosso dever. Diante das dificuldades, o bom espírita tem fé em Deus e na vida futura. Agora que já vimos como ser bons espíritas, seremos bons espíritas? É fácil? Temos que ficar atento para as orientações de Jesus, para as orientações dos espíritos. Na parábola do semeador, nós aprendemos que algumas sementes caíram à beira do caminho, os pássaros vieram, comeram-nas. Outras caíram em terreno pedregoso, germinaram. Mas como o solo estava raso ali, muito quente, logo elas foram queimadas, secaram. Aquelas sementes que caíram no meio do espinho, os espinhos cresceram, elas também ali, e elas foram sufocadas. E as que caíram no solo bom, preparado, essas sementes germinaram, cada semente produziu mais 100, outras produziram menos, 60, outros produziram um pouco menos, mas produziram. Então, também mais uma passagem gravada em Mateus. Vamos fazer uma comparação, uma alegoria com as categorias de espíritas. Então, os ensinamentos dos espíritos, para alguns de nós, são como aquelas sementes que caíram à beira do caminho. Então, tem muitos espíritas ainda que se apegam aos fenômenos mediúnicos, mas não conseguem identificar o ensinamento moral que esse fenômeno mediúnico traz. Para aqueles espíritas que ouvem os ensinamentos dos espíritos, que são comparados como aquelas sementes que caíram no lugar pedregoso, eles admiram a beleza das palavras, a forma,
né, o brilho nas comunicações, mas saem dali indiferente, acabou, ouviu, vamos tocar a vida e esquecem-se daquele ensinamento. Então aquele ensinamento morre como a semente que caiu na pedra. Espíritas se comportam ao ouvir a palavra, os ensinamentos evangélicos doutrinários, como aquela semente que caiu entre os espinhos. Reconhece que tem um fundamento bom, que são conselhos bons, que são orientações muito benéficas, mas para ser aplicado aos outros, nunca a si. Sempre em ver, isso caiu bem para aquela pessoa. Olha, isso parece que foi feito para aquela pessoa. Já há a categoria de espíritas que recebem os ensinamentos doutrinários como aquela semente que caiu no solo fértil. Praticam esses ensinamentos do Evangelho de Jesus e dão frutos, porque fazem as reformas necessárias e agem com o seu próximo da melhor maneira, de uma maneira que um homem de bem, um bom espírita e um homem virtuoso age. Como o Vianney agiu em sua vida, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Chico Xavier, entre outros, muitos outros que ficaríamos aqui citando nomes. E qual que é o nosso dever, então? É a obrigação moral que nós temos de amar a Deus, de amar o próximo, de nos amarmos, entendermos o que devemos, como devemos nos comportar. E esse dever começa onde ameaçamos a tranquilidade ou a felicidade do próximo, né? Às vezes, quando a gente vê uma situação que vai ameaçar, opa, não devo fazer isso, é meu dever. Devo ajudar. Se ele não quer minha ajuda, até onde eu posso ir? Né? Não devemos molestar, porque ele termina no limite que desejamos que também não ultrapassem para conosco. Às vezes temos um companheiro, um vizinho, que ele gosta de ser tratado somente assim, bom dia, bom dia. Se encontrar à noite, boa noite. Ô vizinho, vamos falar de futebol. Você percebe que ele não quer conversar? É o limite. Continue naquele bom dia, boa noite, boa tarde, até que haja o estreitamento da relação. Então, esse entendimento do comportamento do próximo também é um dever, porque a gente não deve ameaçar a felicidade. Por um lado, desta forma, por outro lado, com ações nossas. A tranquilidade do próximo, né? Colocar um som alto, às vezes o vizinho com criança pequena, mas é meu aniversário. Mas vamos entender o lado do outro também, que nós não gostaríamos de que fosse ameaçado. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas somos frequentemente impotentes perante as paixões. Uma mensagem de Lázaro. A virtude. Está aí um exemplo também, Gandhi, né? Um homem virtuoso, que esse conjunto de boas qualidades que o ser humano deve ter, que o homem de bem tem. Né? As principais virtudes do ser humano, nós vamos encontrar no amor. Porque quem ama, primeiro, vai amar a Deus sobre todas as coisas. É preciso ter uma fé forte, reconhecer a divindade, reconhecer o Criador. E essa fé em Deus é o primeiro entendimento do amor que nós devemos ter para com Ele. Já do amor para conosco,
nós temos que ter a humildade para reconhecer que somos criatura, que não somos criador, que Ele dirige todas as coisas que estão sobre essa terra, todos os seres. Muitos não têm essa humildade. O orgulho fala mais alto. E aí, chegam a não admitir Deus. E, quando esse amor, nós vamos entender, depois de entender o amor que temos que ter para com Deus, para conosco, que teremos para com o nosso próximo, que estaremos em condições de praticar a caridade. Então essa fé, ela vai dar a confiança que nós necessitamos, a esperança que nós devemos ter na vida futura. E a humildade vai dar uma modéstia, que vai nos dar tranquilidade nas aquisições que vamos fazendo, morais. Vai nos encher de um espírito de simplicidade, mandando embora o orgulho, nos tornarmos moderados, pacientes, mandar a ansiedade embora. E para com o nosso próximo, ao exercermos a caridade, estaremos praticando também fraternidade, a solidariedade e a piedade, que cada um dos nossos companheiros de jornada merece. Então a caridade, ela é ajudar o próximo sem esperar qualquer tipo de recompensa. A doação de coisas, mas principalmente doação de nós, do nosso tempo, do nosso sorriso, sem esperar qualquer retorno, né? Qualquer recompensa desse ato praticado. A humildade, retratada nesta figura em que mostra Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, né? Com muita simplicidade, com muita bondade e humildade. São Vicente de Paula, o cura d'Ars, Vianney, exercitando a máxima do Cristo de sede perfeitos, sendo homens virtuosos. E nós podemos exercitar as virtudes, orientando almas, não nos julgarmos superiores, passarmos ensinamentos errados, né? Seremos cobrados disso, da nossa atuação, quando estamos em condições hierárquicas maior que um irmão de caminhada. Essa superioridade, ela vai ser bem utilizada quando for superioridade moral, não a superioridade da ignorância. Superior tem dever a cumprir, como o subordinado também os tem. Cada um deve analisar o que a vida reservou para nós hoje, né? Tem pessoas que a gente olha e fala assim: essa pessoa não percebeu que não é mais rainha. Esse amigo percebeu que não é mais senhor de escravos, capitão do mato, né? Então tem pessoas que já estão reencarnadas num século moderno, num tempo moderno, mas ainda estão com o pensamento nas ações que praticaram em outras vidas. Então não tem essa de superioridade hierárquica que não seja traduzida pela moral. E o homem no mundo? Nós temos aí muitas coisas para aproveitar no mundo, que muitas pessoas dedicaram horas, meses, anos pesquisando, desenvolvendo para o conforto
material da sociedade. Então, não há necessidade de ter-se uma vida mística, né? Não há necessidade de paredes, de teto. Jesus pregava nos montes, embaixo das árvores. Hoje o tempo é outro. O nosso templo interno é que deve estar adequado aos pensamentos de Jesus daquela época. Nós é que devemos estar com a pureza, com a simplicidade. Temos que viver como vivem os homens de hoje. Isso está nas orientações dos Espíritos deste capítulo, que também tem uma atenção especial para os cuidados que devemos ter com o corpo e com o espírito. Nem mais, nem menos. Nem querer aniquilar o corpo, dizendo que o espírito é mais importante, que só ele que importa, e nem, em virtude disso, negar a alma. Vamos cuidar do corpo. São antagonismos que o Espiritismo vem dizer para nós que há que ter um equilíbrio, porque precisamos deste corpo, desta caixa, para que o espírito eterno em evolução tenha condições de viver o tempo necessário da sua programação reencarnatória. Então, devemos sim higienizar o corpo, alimentarmos de uma maneira saudável, tomar bastante água, que eu já estou esquecendo. É saúde, exercitar o corpo, trabalhar e descansar também, sempre respeitando os nossos limites. E o espírito também precisa de cuidados. Devemos sempre estar atentos ao amor maior que temos que ter a Deus, ao amor ao próximo, a nós mesmos também, ao exercício da fé raciocinada, a oração praticada nos momentos em que nos sentimos agradecidos a Deus, praticarmos a caridade, o perdão, o trabalho voluntário, a misericórdia, a piedade, sempre com humildade, carinho, benevolência, indulgência para com o nosso próximo, sermos tolerantes com aqueles que ainda possam de qualquer maneira tentar nos irritar, mesmo que involuntariamente. Tenhamos paciência, cultivar as boas músicas. Nos sentimos tão bem quando ouvimos músicas como essas que chegamos aqui. A boa leitura, leitura espírita, o bom filme educativo, participar de palestras saudáveis, de conversas saudáveis. E aí, resta perguntarmos, espíritas, seremos perfeitos? A nossa consciência pode nos levar a essa interrogação e analisarmos como estamos, nos comportamos, como Jesus se comportou, como homens virtuosos, como esses que nós falamos hoje, se comportaram. Vamos aproveitar a condição única para podermos sermos perfeitos, nos aproximarmos daquilo que Jesus nos deixou como modelo, que é a prática da caridade. Devemos observar sempre essa lei. Vamos nos espiritualizar. Obrigado.